Qual foi a última vez que você chegou no mercado e disse: meu amigo, por favor, 200 gramas de aço cortado bem fininho? Ontem, semana passada, faz muito tempo, não me lembro, nunca. Mas qual foi a última vez que você comprou, pediu, usou, vendeu, emprestou, trocou ou simplesmente viu um produto feito com aço? Hoje, não faz nem um minuto, nesse instante, agorinha mesmo, todas as anteriores. Hoje em dia o aço, se não está diretamente naquilo que você manuseia, ele está indiretamente ligado a praticamente tudo que você manuseia. Mas onde está todo esse aço que nós usamos e não vemos? Para descobrir, vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar como seria o mundo sem aço. Isso devia ser objeto de ficção científica. É muito difícil você imaginar hoje o mundo sem a siderurgia. Já tem 150 anos em que o aço domina a nossa civilização. Fica difícil de imaginar, porque teria que voltar talvez aí 100 anos e falar, olha, as pessoas andam só a pé, as cidades têm que ser menores, as cidades têm que ser horizontais e não verticais. Literalmente nós voltaríamos para a Idade da Pedra, né? Viver sem aço me parece totalmente improvável desde o início do século XX, ou no final do século XIX. Então, é praticamente impossível pensar a vida moderna sem a presença do aço. Ele está presente primeiro em coisas bem palpáveis que você pega todo dia, como por exemplo seus talheres. Todas as nossas casas são de concreto, usando barras de aço no meio do concreto. O teu carro é quase que todo ele em aço. Com certeza uns 60% do peso dele é aço. Ele entra, por exemplo, na fabricação de máquinas e equipamentos, né? Ele é um elemento indispensável, ele entra na fabricação de meios de transporte. Você não pode fazer uma grande barragem sem toneladas e toneladas de aço. Portos, navios, aviões, né? Quem consegue viver sem isso hoje? Você não pode fazer uma ponte se não tiver perfis metálicos de grande dimensão. O senhor precisa do aço para fazer gasoduto. O senhor precisa de aço para fazer tubos de perfuração de petróleo. Precisa de aço para fazer ferramentas. Não tem indústria ou que não use aço nos seus equipamentos ou que não precise de aço para produzir os seus produtos. Você tem a era da pedra lascada, a era da pedra polida. Depois você tem a era do bronze, depois você tem a era do aço. O aço mudou o mundo pela primeira vez, em torno do ano de 1200 a.C. Até então, o homem fabricava seus instrumentos em bronze. Quando algumas populações do Oriente Próximo descobriram que era possível se fabricar aço. Isto é, existia uma pedra meio avermelhada, certo? Que colocada numa fogueira, cozinhava e depois saía uma coisa metálica. Os povos que dominaram a tecnologia do aço foram os povos que se lançaram a conquistas. Desde então, o homem nunca mais abandonou o uso do aço. Mas foi em torno do ano 1870 d.C. que o aço começou a mudar o mundo pela segunda vez. Um inglês, um engenheiro chamado Henry Bessemer, encontrou um jeito de transformar o gusa em aço sem precisar de energia nenhuma e de uma forma extremamente rápida. Porque a maior limitação antes era fabricar o aço. Uma turma de vários operários trabalhava um dia inteiro para produzir 250 quilos de aço. Enquanto que pelo processo Bessemer, você transformava 10 toneladas de gusa em 10 toneladas de aço em 15 minutos. E, digamos, o aço teve um auge na sua
Importância que corresponde exatamente entre o final do século XIX e o começo do século XX. Mas no começo do século XX, o Brasil ainda não tinha indústrias. Em 1930, depois de quase 4 séculos e meio de história, a economia do país ainda dependia da lavoura. Até que um gaúcho obstinado e polêmico assumiu a presidência da República. Qual é a primeira coisa que você faria se fosse presidente do Brasil? Jânio Quadros proibiu as mulheres de usarem biquíni na praia. Floriano Peixoto mudou o carnaval para o mês de junho. Getúlio Vargas começou o processo de industrialização do país. Quando era uma colônia de Portugal, o Brasil não podia ter fábricas. Portugal tinha um acordo comercial com a Inglaterra. E pelo acordo, Portugal só podia comprar produtos manufaturados ingleses. Nisso, Portugal não foi nada diferente da Inglaterra em relação aos Estados Unidos. A Inglaterra também proibia os Estados Unidos de produzir aço. Porque Portugal não queria que a colônia tivesse indústria. Tudo tinha que ser comprado de Portugal. Depois que se tornou independente, o Brasil ficou livre para ter indústrias. Mas a Inglaterra convenceu o nosso governo a adotar tarifas de importação muito baixas. E nós continuamos comprando os produtos ingleses. Assim chegamos a 1930, sem ter tido a chance de criar uma indústria nacional. Mas Getúlio Vargas queria reverter essa situação e sabia exatamente por onde começar. Getúlio entendia perfeitamente que a industrialização brasileira dependia da construção de uma siderúrgica importante. Em seus discursos, ele dizia que a criação de uma grande indústria siderúrgica seria sinônimo de soberania nacional e garantia de uma era de prosperidade para o Brasil. Todo país recém-criado precisa de ter 3 coisas: uma bandeira, uma companhia aérea e uma siderúrgica. As manobras políticas que Getúlio Vargas usou para construir uma siderúrgica no Brasil deixariam qualquer político com inveja. Até Henrique VIII, que inventou uma nova religião só para poder se casar de novo, ficaria com inveja. E Nero, então, que incendiou Roma só para refazer a cidade do seu jeito, arderia de inveja. Quando assumiu o poder, Getúlio Vargas pensava em construir uma usina com participação de capital estrangeiro e fechou um acordo com a United States Steel. Mas quando a Segunda Guerra começou, os americanos acabaram desistindo do projeto. Getúlio Vargas então mudou de ideia e decidiu fazer uma empresa nacional usando apenas empréstimos estrangeiros. Aproveitou a tensão da Segunda Guerra e fez um discurso elogiando a Alemanha. O discurso assustou os americanos e eles decidiram apoiar o governo brasileiro em seus planos para o setor siderúrgico. Mas a United States Steel resolveu impedir o negócio. Não queriam que seu país emprestasse dinheiro para a construção de uma usina concorrente. Getúlio Vargas então teve que lançar mão de seu último recurso. Ameaçou proibir os americanos de usarem o Porto de Natal. O presidente Franklin Roosevelt imediatamente ordenou que a United States Steel autorizasse o empréstimo. Finalmente o Brasil ia construir uma usina siderúrgica capaz de impulsionar o seu processo de industrialização. Até então, o país só tinha conhecido pequenas tentativas de se produzir aço nacional. Acho que a história do aço no Brasil começa em 1600, mais ou menos. Quer dizer, tem relatos históricos de ferreiros que vieram de Portugal e que descobriram minério de ferro em alguns lugares e começaram a produzir. Ferradura, ponta de arado, utensílio doméstico para a colônia. O Brasil nunca teve uma produção importante de ferro, enquanto que a Europa e Estados Unidos estavam se desenvolvendo bastante.
Até que em 1937, um grupo belgo-luxemburguês comprou a Companhia Siderúrgica Mineira e a área de Monlevade e criou a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Até aí, Monlevade também usava alto forno a carvão de madeira. Quer dizer, grande siderurgia no Brasil não havia. O Brasil tinha uma produção de aço reduzida, cara e antieconômica, nas palavras de Getúlio Vargas. Seus planos previam a construção de uma usina grande e moderna. A indústria brasileira ela tem dois momentos, antes e depois de Volta Redonda. Aí é que realmente muda a escala. O Brasil começa a produzir grandes quantidades de aço para atender a necessidade da sua indústria, que já consumia muito, né? Mas que a maior parte era importada. Getúlio Vargas queria construir uma usina integrada, ou seja, uma usina capaz de fazer todas as etapas da produção do aço. Se você quiser contar a história do aço, a história da fabricação do aço, desde o momento em que o minério de ferro sai lá da mina, em Minas Gerais, até chegar no produto final, aquela faca que está na sua mesa, tem uma primeira etapa que é o que a gente, na linguagem técnica, chama de a redução do minério de ferro. O que quer dizer isso? Tirar o óxido, porque o ferro na natureza está misturado com oxigênio. E a gente precisa tirar fora aquele oxigênio que não nos ajuda. O ferro misturado com oxigênio, ele é frágil. Então nós temos que tirar o oxigênio fora, é a etapa da redução. Depois nós precisamos fundir o ferro, quer dizer, aquecer até 1.600 graus para que ele seja líquido e que a gente possa misturar com pequenas quantidades de carbono, silício, manganês para ajustar a composição química e conseguir a propriedade que eu quiser. E depois eu vou ter que conformá-lo, vou ter que transformar numa forma que me interesse. Então, em geral, eu passo por uma etapa de laminação. Se você quer fazer uma faca, a sua última etapa vai ser um forjamento. Você pega uma barra de ferro redonda e você dá com uma prensa que tenha, uma matriz que tenha o formato da faca, ela vai prensar e fazer a faca que você quer. Uma das primeiras dificuldades encontradas pelo governo brasileiro foi a escolha do local onde seria construída a usina. O que se desejava, o óbvio, era de colocar a siderúrgica à beira-mar, porque o carvão tinha que ser importado. Mas houve um grande empecilho. Havia o medo de que a usina pudesse ser bombardeada pelos alemães. E então foi escolhido um local que estivesse fora do alcance do maior canhão naval da época, Volta Redonda. Depois que o local foi escolhido, o governo brasileiro passou a enfrentar dificuldades na construção das instalações da usina. A usina estava sendo feita para que o Brasil começasse a produzir aço. Portanto, o país não tinha aço nem mesmo para fazer a própria usina. As estruturas tiveram que ser importadas. Os custos do empreendimento excederam as expectativas. E Getúlio Vargas teve que conseguir outro empréstimo. Era um investimento muito caro e continua sendo. O retorno do capital demora muito. Então, as estatais surgiram nos países em desenvolvimento com um mecanismo de contornar a fragilidade do capital privado na ocasião. Ao redor da siderúrgica, foi erguida uma cidade para abrigar as pessoas que tinham vindo construir a usina e trabalhar dentro dela. Nós tivemos um primeiro estágio em que as pessoas eram assim laçadas, né? Ia-se para o interior de Minas, de Goiás, de São Paulo, etc., dos outros estados todos, iam trazendo as pessoas, mas elas vinham meio na marra, né? Não era uma coisa assim que as pessoas escolhiam muito vir, não. E assim, muita gente chegava aqui, não sabia nem sequer o nome, mas chegava aqui, arranjava um emprego,
Aí tinha estabilidade, ganhava bota. Tinha gente que nunca tinha calçado bota na vida. Mas aí depois, num outro estágio, as pessoas passaram a escolher vir para cá. Profissionais, médicos, advogados, entendeu? Que formaram a sua vida profissional aqui em Volta Redonda. Pode parecer uma ironia do destino, mas mesmo depois de tanto esforço, as obras não foram concluídas a tempo de Getúlio Vargas inaugurar a usina. A primeira corrida de aço da Companhia Siderúrgica Nacional foi então conduzida pelo presidente Eurico Gaspar Dutra no ano de 1946. Aí foi uma fase brilhante, gloriosa da siderurgia brasileira. Eu nasci e cresci vendo uma cidade que não dormia nunca. Eram 3 turnos de trabalho, né? Que fechavam às 24 horas do dia. A Companhia Siderúrgica Nacional cumpria seu papel de iniciar a produção de aço em larga escala no Brasil e impulsionar a industrialização do país. A história do Brasil começa um pouco com a Companhia Siderúrgica Nacional. Foi quando ocorreu a transformação de um Brasil essencialmente agrário no Brasil essencialmente industrial. Então é um grande marco. Ela começou a entrar em operação em 1946, né? E teve uma importância decisiva para o desenvolvimento brasileiro. Em 1905, Einstein descobriu que a percepção do tempo é relativa ao movimento dos observadores. 50 anos depois, Juscelino Kubitschek assumiu a presidência do Brasil e resolveu usar um conceito parecido em seu governo. Disse que o Brasil ia avançar o equivalente a 50 anos em apenas 5. Juscelino Kubitschek queria acelerar a industrialização iniciada por Getúlio Vargas. O preço de produtos fabricados com aço com certeza diminuiu a partir do momento em que a CSN começou a fabricar aço no Brasil. O número de empresas que trabalhavam com aço e que produziam peças de aço cresceu bastante. A construção da usina de Volta Redonda tinha aberto o caminho e gerado a confiança necessária para a criação de novas usinas siderúrgicas no Brasil. Aí começaram a surgir ideias de criarem novas usinas. O engenheiro Plínio de Queiroz conseguiu apoio do governo para criar uma siderúrgica em São Paulo. E em 1959, Juscelino Kubitschek inaugurou as obras em Cubatão. 4 anos depois, foi inaugurada a usina da Companhia Siderúrgica Paulista, a Cosipa. Sua principal produção eram as chapas largas para a indústria automobilística. E se São Paulo já tinha uma usina siderúrgica, Minas Gerais também queria ter a sua. Afinal, Minas Gerais era o santuário do ferro no Brasil e era a terra natal do presidente da República. As atividades das usinas siderúrgicas brasileiras se complementavam e, juntas, elas faziam com que a produção nacional de aço crescesse a cada ano. Com isso, houve um grande aumento também do consumo de aço no Brasil. O Brasil passou a entrar nas estatísticas de consumo de aço que não existia. E assim, o aço ia mudando a vida do brasileiro. Então, toda vez que a pessoa migra do campo para a cidade, ela se torna um novo consumidor de aço.
Na campo, não necessariamente ela precisa de tanto aço, mas na cidade ela se torna, mesmo que ela não saiba que ela esteja consumindo aço. Até então, as vendas e os mercados das cidades brasileiras vendiam seus produtos a granel, pesados no balcão e embrulhados em papel. Em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, isso era diferente. Há quase um século tinha sido inventada a lata de folha de Flandres. Folha de Flandres é parecida com o aço galvanizado, só que em vez de estar recoberto com zinco, está recoberto com estanho. É um outro elemento que protege contra a corrosão e que facilita a soldagem. Então, a folha de Flandres é muito usada em embalagens, né? O símbolo máximo da industrialização promovida pelo governo de Juscelino Kubitschek era a produção nacional de automóveis. E o Brasil só podia produzir automóveis porque tinha sua própria produção de aço. A indústria automobilística e a construção de estradas começavam a ligar o enorme território brasileiro de ponta a ponta e tornavam possível um antigo sonho. Um sonho que havia surgido em 1891 com a primeira Constituição Republicana. Construir uma nova capital para o Brasil na região central do país. A gente mede o crescimento da economia sempre, por exemplo, olhando o quanto de ferro está sendo consumido na construção civil. Alguns empresários sugeriram ao governo que a nova capital do Brasil fosse construída inteiramente em aço para reduzir o custo das obras. O aço está presente nas duas principais técnicas de construção civil do século XX. A primeira é o concreto armado, que usa vergalhões internos sustentando a estrutura. Quando se diz concreto armado, ele é armado em aço, armado com aço. A segunda técnica é o próprio aço puro, usado como material principal da estrutura da construção. A estrutura em aço realmente é como se fosse uma montagem, muito claramente de peças. Primeiro que o aço não é um material novo, né? A grande maioria é uma novidade, né? Um edifício metálico. Mas já se faz edifícios metálicos há quase 200 anos. A Torre Eiffel é absolutamente uma expressão das virtudes do aço e só do aço. Talvez a obra mais extraordinária do homem seja a Golden Gate, aquela ponte, uma coisa fantástica. 1,2 km de vão tupindo em cabos de aço e estrutura metálica, né? A nossa Estação da Luz, né? A gare central é toda metálica. Só que até então esse aço vinha todo de fora, vinha importado. Porque era feito normalmente na Inglaterra, na Bélgica, na Noruega, na Alemanha. Mas a ideia de construir a nova capital do país inteiramente em aço não foi levada adiante. E a nova capital foi construída em concreto. Mas foi na construção de Brasília que o país percebeu que ainda não produzia aço suficiente para atender suas ambições de desenvolvimento. Toda a parte daqueles edifícios dos ministérios, aquilo é tudo estrutura metálica, montado pela FEM, mas que a estrutura veio toda dos Estados Unidos. O Brasil vivia uma verdadeira fome de aço. Produzia mais de 1 milhão de toneladas por ano. E tinha que importar mais 250 mil toneladas. A demanda brasileira era para a produção de automóvel, de geladeiras, eletrodomésticos, enfim, era para materiais de pouco peso, de pouca dimensão. Então, para a indústria da construção civil, nós não tínhamos produção interna no país. Por isso, o governo militar, que assumiu o poder em 1964, iria investir ainda mais no crescimento da produção de aço nacional. Há quase 3.200 anos, o Mar Vermelho se abriu para que Moisés pudesse atravessá-lo. Os hebreus diziam que era um milagre de Deus. Há quase 700 anos, Santa Clara usou um exército de cigarras para defender seu convento de uma invasão germânica. Os católicos diziam que era um milagre da fé. Há quase 40 anos,
O governo brasileiro obteve do Banco Interamericano de Desenvolvimento o maior empréstimo que já tinha sido concedido a um país da América Latina e criou um ambicioso programa de metas e bases para o Brasil. Os militares diziam que era um milagre econômico. Houve, no período dos militares, uma euforia do Brasil potência. Nós somos os maiores, melhores e temos que ter a maior produção de aço do mundo. O programa de metas e bases coordenava cerca de 200 projetos que eram considerados prioritários para o desenvolvimento do país. E alguns brasileiros podiam sentir os resultados do programa dentro da cozinha da sua própria casa. E todas as novidades que entravam na casa dos brasileiros eram fabricadas com aço nacional. O governo militar adotou um programa para frear a importação dos produtos que tivessem um similar nacional e passou a tratar a siderurgia como um setor estratégico. E foi criado um organismo chamado CONSIDER, Conselho da Siderurgia, que aprovava projetos mirabolantes, lindos. O Maranhão, como sempre, queria criar uma usina siderúrgica à base do coco de babaçu, da casquinha do coco de babaçu. O senhor imaginou quanta gente teria que ficar quebrando coquinho para depois pegar esse coquinho e fazer carvão? E assim, a produção de aço nacional ia se transformando em um instrumento político. Em todas as companhias estatais foram colocados oficiais que eram os chamados, vou dizer um palavrão, assessor de porra nenhuma. O Consider criou a Siderbras, uma holding que tinha o objetivo de controlar todas as siderúrgicas estatais e fomentar a produção de aço nacional. Talvez se não tivesse os militares não teriam avançado pela lógica de falar, olha, mesmo com resultados financeiros insatisfatórios, tem que ser mantido pela lógica de ser estratégico. É um assunto estratégico exatamente porque, na verdade, ele é um componente fundamental e indispensável no avanço do processo industrial. Mas ele não deixou de ter importância e ganhou uma nova importância hoje com a presença de uma demanda aquecida por produtos siderúrgicos, né, de várias naturezas. O governo começou a buscar mais empréstimos no exterior para poder construir novas usinas. O crescimento baseado em empréstimos externos empurrou o país para dentro de uma grave crise. Era o fim do milagre econômico. Em 1981, o Brasil teve que pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional. Pela primeira vez, desde 1946, quando foi inaugurado